E hoje nós vamos falar delas, das nossas queridas emoções, ou das não tão queridas emoções. Mas vamos falar das emoções e do seu papel importantíssimo no nosso desenvolvimento como consciência. A influência das emoções e como usar as emoções como ferramenta no nosso processo de cocriação da nossa realidade. Então vamos lá. Só um parênteses, algo muito engraçado que aconteceu. Eu estava para gravar esse vídeo e pensando nos assuntos, né? Me conectando com a energia, tal, o que vem agora. Então meio que eles vão me orientando e depois eu vejo que tem uma certa sequência nas coisas. Então nós falamos da energia, nós falamos da consciência, nós falamos de crenças. E agora não poderia ser outro vídeo se não falar sobre as emoções. Então vocês sabem, eu gosto de escrever tópicos sobre o que eu considero sobre o assunto, porque aí eu consigo me guiar, tipo, é como se eu estivesse criando um storyboard aqui pro meu vídeo, para eu não ficar às vezes perdido, porque senão às vezes eu me perco e aí eu não às vezes, a maioria dos vídeos eu gravo sem ler nada, assim, né? Mas alguns eu gosto de escrever porque senão eu esqueço certas frases importantes que me ligam ao que eu quero escrever, a coisas diferentes que eu não quero deixar de falar, na verdade, né, escrever. Bom, enfim, pensando nisso, tal, eu fui, no final do dia, ler mais um capítulo do livro Mensageiros do Amanhecer, a maioria para já deixar programado, né, um capítulo por semana. E qual era o capítulo? Sobre as emoções. Eu falei, gente, é impressionante. Parece meio bobinho isso que eu tô falando, mas para mim me dá tanta certeza desse trabalho, porque Mensageiros do Amanhecer foi um livro que eu comprei há muitos anos atrás. Foi um dos primeiros livros que eu comprei eu mesma, com dinheiro do meu salário, sabe aquela coisa assim? Então faz muito tempo. E eu comprei ele porque eu, adolescente, com 15 anos, eu li o Terra, que era um livro que estava aqui em casa, era um livro da minha mãe, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, e aquele livro, quando eu li, foi algo assim, que foi incrível. Eu não vou falar que, ai, nossa, mudou a minha... Não, eu continuei uma adolescente e vivi toda a vida de um adolescente, a juventude, tudo. Mas aquele livro marcou o meu eu, e foi um livro que eu li, já comentei isso, eu li, se não mais, no mínimo 7 vezes. Não é normal você ler um livro 7 vezes. O Mensageiros do Amanhecer eu li mais de 5 vezes. Então eu me sinto muito conectada. Mensageiros do Amanhecer, a Bárbara Marciniak canalizou através da energia dos pleiadianos. Depois disso, na minha vida, veio o Hélio Couto. Depois de muitos anos, veio o Hélio Couto. Depois veio todo o meu trabalho junto com o Sete, junto com o Sen também. E aí, relendo esses livros, quando eu reli o Terra para gravar aqui para vocês, agora relendo o Mensageiros do Amanhecer também para gravar, eu vejo, gente, os conceitos, as palavras que eles usam. Como no Mensageiros do Amanhecer eles usam o termo, o eu multidimensional, e eu, durante o processo da canalização do livro, eu nem pensei, eu nem imaginei, nem lembrei de nada do que eu havia lido no livro, mas aí depois relendo você fala, nossa, que incrível. E por que isso? Porque durante o processo de canalização do livro, no final, eu recebi a informação de que todos esses seres, essas grandes consciências expandidas, seja os pleiadianos, sejam os seres de Sírius, seja a consciência de Sete, seja toda a equipe espiritual por trás também do trabalho do professor Hélio Couto, todos fazem parte de uma grande família de seres com consciências extremamente elevadas, unificados, que passam essas informações para nós, buscadores daqui, que estamos fazendo esse trabalho de nos ressignificarmos. E como tudo está ligado. Ou eu leio coisas das quais eu uso para gravar, aleatoriamente para gravar o vídeo para vocês, ou eu experimento na carne, fisicamente, experiências que me trazem certas reações emocionais para eu aprender com elas e falar, putz, eu passei por aquilo para estar aqui na frente falando. Eu até brinco agora com a força, falo assim, gente, chega de experiência, tá? Vocês podem já me passar por conceito mesmo. Mas é uma brincadeira, claro, porque a forma como o meu eu
percorre a aplicação do conhecimento. Então, tudo bem, eu gosto das experiências. E é isso. E aí veio as emoções, eu só lembrei disso para gravar, mas agora chega de papo e vamos estudar. Então, o que seriam as emoções? Emoções são forças criativas poderosas que atuam como ponte entre os pensamentos e a manifestação da realidade. Então, a gente sabe que tudo começa com uma ideia, que é uma informação que a gente cria através da nossa racionalização, da nossa forma de pensar e de julgar algo. A gente faz dessa informação uma crença e a gente alimenta essa crença através dela com os padrões emocionais que, de novo, eu vou repetir, que através dessas crenças a gente cria essas reações emocionais, mantemos ela, né? Mantemos essa forma de reagir. Eu gosto de chamar do nosso modus operandi, né? Cada pessoa tem o seu modus operandi, a sua forma de reagir às coisas. E são as emoções que alimentam esse modus operandi. E é esse modus operandi que forma o nosso campo, do qual a gente vai usar como molde para manifestar a nossa realidade física. Eu vou usar muito a expressão do campo vibracional, do campo quântico, mas fiquem tranquilos que vai ter vídeo, bastante vídeo falando sobre isso também, porque entender o conceito do campo vibracional que a gente emana é essencial para a gente nos colocar como co-criadores conscientes. Então, as emoções carregam a energia que intensifica a criação e servem como um guia interno, nos ajudando a compreender nossas crenças, desejos e nos alinhando com o nosso eu sou também, com a nossa centelha, com a nossa presença. E é muito legal porque através das nossas emoções, das nossas reações emocionais, a gente consegue ver se nós estamos ainda olhando para a vida com os olhos do ego, com a forma do ego de reagir e de interpretar, ou se nós estamos realmente tentando aí nos unificar. Porque só do momento que a gente para pensar antes de reagir, já mostra que a gente está optando pela unificação. E aí é sempre a nossa escolha se vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito ou se vamos ter padrões emocionais diferentes para co-criar uma realidade diferente. Então, pessoal, cuidar dos nossos padrões emocionais é tão importante, porque não adianta nada a gente enxergar as crenças, mas não fazer o trabalho emocional. Outra coisa, outro recado que eu queria dar para vocês. Muitas pessoas me pedem ajuda, uma ajuda mais detalhada, vamos falar assim, nesse processo de reconhecimento das crenças e de como fazer para ressignificar e manter esse padrão. E aí eu tive uma ideia, eu quero que vocês comentem aqui se vocês acham legal isso ou não, eu pegar deixar um dia da semana separado aqui no canal, pra gente, sei lá, fazer uns 4, 5 vídeos seguidos, só falando de exercícios para o reconhecimento da crença, por mais que vão até parecer repetitivos, mas para que a gente aborde esse conceito com uma troca um pouco maior enfatizada nesse assunto. E aí eu quero que vocês me tragam as experiências de vocês, porque aí seria tipo, sei lá, uma forma da gente falar bastante sobre isso, aí vocês me colocam as dúvidas, no próximo eu vou falar em relação às dúvidas de vocês. Quem sabe, eu nunca fiz, quem sabe a gente consegue marcar data e horário pra gente fazer uma live, e aí conforme eu for falando, vocês vão, dá pra fazer isso, né? Vocês vão me escrevendo e aí eu vou respondendo. Gente, vocês me ajudem, porque eu sou meio perdida nesse universo, sabe? Então, faz live. Já me perguntaram, por que você não faz live? Eu nem sei fazer. Mas eu dou um jeito de aprender que eu acho que é legal. E aí participa todo mundo, né? Não preciso criar um grupo separado. A gente vai fazendo por aqui. O que vocês acham? Me escrevem aqui e aí, se vocês toparem, e se tiver... e não precisa ter muita gente, não. Se tiver, sei lá, 10, 20 pessoas para participar... já é nosso grupinho, a gente já começa esse trabalho. Então, me escrevem com sugestões de horário, um dia da semana, que aí eu me comprometo, com, sei lá, pelo menos 4, 5 semanas. Se não der, a gente pula, enfim. Aí eu vou colocando as datas, vou postando aqui em comunidades, aí vocês vão se programando também, tá bom? Que eu pensei que pode ser legal, né? Eu acho que pode ser uma troca bacana. Então, vamos lá. E qual é o papel das emoções na criação da nossa realidade? As emoções, elas são catalisadoras das manifestações. O que é isso? Elas são o combustível que dá a intensidade aos meus pensamentos, transformando esses meus pensamentos em experiências concretas.
Um pensamento carregado de emoção tem mais impacto no nosso processo criativo. Então, por exemplo, eu penso algo. Sabe quando a gente escuta, o Hélio Couto fala muito isso, né? Que a frequência que mais cria é a frequência do coração. Por quê? Porque ela tem sentimento, né? Então não adianta nada ficar fazendo a tela mental se eu não sinto aquilo acontecendo. Ou pôr o quadro, como eles ensinam no The Secret, né? Coloque o quadro do desejo, daquilo que você quer manifestar e fica olhando para ele. Não adianta, não adianta. Porque sem o trabalho da ressignificação das crenças, a gente não consegue sentir que aquilo realmente está acontecendo. E o mais, aqui vem uma chave importante que eu quero dividir com vocês também. Um grande segredo da cocriação. Não é imaginar o futuro acontecendo, é trazer esse futuro pro agora. É trazer esse futuro que você quer manifestar para o teu momento presente, no aqui e no agora. E aí tem uma coisa maluca que eu vou dividir com vocês, mas é o conceito do entendimento do tempo. A gente sabe que passado, presente e futuro veio através desse processo da percepção da realidade através da separação. E que não existe, porque em seres unificados eu penso e crio, eu penso e crio. E seres unificados, como eu falei no outro vídeo, não tem sentimentos negativos, não tem nada ligado à ilusão. Porque eles são constituídos 100% da verdade, eles não colocaram véus sobre a verdade deles. Nós também somos constituídos 100% da nossa verdade, mas a gente se entupiu de véu. Enfim, voltando. O passado são experiências que aconteceram, mas que a gente ainda mantém essas experiências sendo alimentadas em nós. A gente ainda dá vida para essas experiências. Por exemplo, vamos supor que eu, pequenininha, tivesse medo do escuro. Eu escutei alguma coisa, ouvi alguma coisa e eu passei a criar uma informação dentro de mim, dentro do meu conjunto, como consciência, dentro do meu conjunto de ideias, eu criei a ideia de que o escuro pode ser perigoso. Então, essa informação, o que faz eu pensar? O que faz eu sentir? Medo do escuro. E essa informação, mesmo que eu criei ela lá com 1 aninho de idade, ela está dentro de mim. Eu ainda vibro a energia dessa informação. E aí pode ser que na minha fase adulta eu me vejo num lugar escuro, ou eu vou fazer uma viagem e aí eu tô no escuro, o que eu vou sentir? Eu vou sentir um desconforto, eu vou sentir um medo, eu vou sentir uma angústia, uma ansiedade, porque essa vibração, mesmo que foi criada lá atrás, ela ainda está latente dentro de mim. Eu, Fernanda, hoje, com meus 40 anos, eu posso olhar para essa informação e falar assim: puxa, mas eu não tenho mais medo do escuro, eu sei que é só eu ir lá e acender a luz. Mas aquela informação que foi criada com 1 aninho de idade, ela não foi ressignificada, então ela vai vibrar. E eu hoje, Fernanda, na minha fase adulta, eu estou recebendo um impulso dessa informação, então eu vou ter uma reação negativa em relação ao escuro. E isso serve para muita coisa, né? Para todas as outras crenças que nós temos. Então, o que eu falo aqui? Que o passado não existe. O passado parece que foi algo criado lá atrás, mas a gente ainda carrega o passado. Então, o passado é também o meu presente, porque eu não estou ressignificando, eu não estou mudando aquela informação lá de trás. Por isso que eu continuo sempre criando os mesmos infortúnios ou não criando nada novo. E aí o que viria a ser o futuro? O futuro é algo que eu estou já começando a programar, mas ele não se materializa enquanto eu não passar a viver ele. Então o meu futuro é o resultado do que eu estou vivendo agora. Não adianta eu visualizar que daqui a 5 anos eu vou estar próspera e vou estar ganhando muito dinheiro se no meu agora eu não sentir que eu sou próspera e que eu já estou ganhando muito dinheiro. Ah, mas eu vou sair gastando? Não, não precisa. Se bem que você pode até se dar um presentinho para você fortalecer e para você provar você mesma que você tem certeza disso. Mas enfim, não quer fazer, não faz. Mas se você tiver com medo, faça, tá? Porque o medo tá provando para você que você ainda está incerta do poder que você tem. Então, não existe esse lance do tempo. Tudo é um eterno presente, porque tudo é consequência do que eu escolho fazer agora. O poder do agora é isso, pessoal, é entender que o tempo não existe e tudo o que existe é uma pulsação.
Como existe a realidade? Vamos viajar comigo aqui na física quântica. Quais são as teorias que formam a realidade? Tudo é energia, certo? Tudo é energia e tudo é uma pulsação. Tudo é uma pulsação, uma vibração. E a cada instante, a cada novo pulso, o 7 nos ensina muito isso. Eu posso mudar a minha realidade com a escolha que eu tenho no meu presente. E são as minhas emoções que vão dizer para mim se eu estou alinhada com essa mudança que eu quero vir a experimentar. Porque não adianta nada eu ter uma ideia e aí eu começo a tentar ir atrás para manifestar esse ser novo, e se eu não olhar para as minhas emoções, eu vou deixar com que elas vão dominando, e aí eu esqueço, deixo para lá, porque eu passo a não ter energia vital para vibrar emocionalmente naquilo que eu quero construir. Então, o poder é sempre no agora, é sempre na escolha, mas nós temos que olhar para as nossas emoções sem ter medo de identificar as emoções, por mais negativas que elas possam parecer, por mais autossabotadoras que elas possam ser, nós temos que olhar para elas para ressignificá-las. E durante todo um processo isso tem que ser feito com constância para que a gente mude o nosso padrão emocional. E aí vem aqui, né? As emoções são os nossos indicadores internos, que é isso que eu falei. Elas refletem o estado de alinhamento e desalinhamento com o nosso eu interior, com a nossa centelha, né? Então, quanto mais claras nossas emoções vão ficando e mais controle emocional a gente vai tendo, o que vai acontecendo? A gente vai tirando os nossos véus e aí passa a vir o quê? Vir aqui a energia da nossa centelha, que é quem nós somos. A centelha é quem nós somos, mas nós encobrimos ela com véus e escondemos essa verdade de nós mesmos colocando ilusões, né? Criando eus medrosos, criando eus que se acham incompetentes, criando eus que acham que a prosperidade é para o outro, não é para mim, criando eus que não se acham merecedores ou capazes suficientes de ser feliz, eus que não acreditam que a felicidade pode ser completa e que é um processo simples, porque é a nossa herança. Mas a gente tem que olhar para isso e a gente tem que assumir a responsabilidade para mudar tudo isso. Outro fator importante que nós podemos perceber através das emoções é a conexão com a nossa centelha, né? Se eu estou desanimada, se eu estou sem esperança, tenha certeza, você está ligado com o teu ego, você não está ligado com a tua centelha, porque a centelha não é isso. O nosso ser não é isso, a nossa essência não é isso. A nossa essência sabe que está sempre, constantemente abastecida pelo grande universo primordial, que é um universo que nos fornece energia altamente criadoras. Do que é formada essas energias criadoras? De unidades de consciência. Essas unidades de consciência, elas são carregadas de infinitas potencialidades. Elas vêm até nós e nós, como observadores, damos a intenção, a gente dá o comando para essas partículas, o que elas querem, como que eu quero que elas façam, o que eu quero que elas manifestem para mim. Através do quê? Dos meus pensamentos e do meu padrão emocional, que vai criar uma frequência. Aí essas unidades vêm, né, como unidades de consciência, como ondas de consciência, entram em contato com os nossos pensamentos, as nossas emoções e passam aí então a manifestar algo físico, né? Seja uma experiência fisicamente orientada, seja uma matéria que eu quero trocar de carro, seja o carro que eu quero. Então, assim é o processo. E as emoções é o nosso guia. Eu estou ligada com a minha centelha, que vai fazer como isso vai se manifestar na minha vida, ou eu estou ligada com o ego. Eu estou acordando animada? Eu estou tendo medo? Eu estou ansiosa? Eu estou sem esperança em relação a mim? A gente tem que fazer essa autoanálise para perceber com que lado nós estamos usando para criar a nossa realidade. E como usar as emoções como ferramentas no nosso processo de criação? Em primeiro lugar, o que eu falei, reconhecer as emoções. Torne-se consciente do que você sente no momento presente. E nenhuma emoção ela é errada. Todas as emoções têm um porquê. Elas são guias excelentes para a gente usar como reconhecimento das nossas crenças. Porque através do nosso sentir, a gente pode, de vez ficar alimentando esse sentir chato e, sabe, que não leva mais a nada, esse desânimo, esse mimimi, esse vitimismo, de vez a gente ficar alimentando isso, deixa eu olhar para isso com inteligência
e reconhecer qual a crença, qual o padrão que me faz sentir dessa forma. E aí eu vou lá e faço esse trabalho de ressignificação. Então eu me pergunto, o que esta emoção está tentando me mostrar? Ou que crença está alimentando esse sentimento? Aqui são duas maneiras. Ou primeiro a gente chega às crenças de uma forma mais racional, né, tentando um alcance, mas olha, não preciso percorrer um estado emocional, deixa em relação a tal assunto da minha vida, eu fecho o olho e vou me perguntando, isso é uma forma de reconhecer as crenças, ou eu uso as emoções. As emoções, eu costumo fazer isso depois que eu já estou sentindo, sabe? Então, por exemplo, se baixei meu padrão, senti um desânimo, senti um pouco de desesperança, senti que, será que eu estou fazendo certo? Será que vai dar certo? Eu já, que emoção é essa aqui? E aí eu percorro essa emoção falando, aí vem, tá? Cada um tem uma ferramenta. Eu gosto de falar comigo mesma. Eu criei uma imagem minha que fala comigo. Então eu pergunto para ela, por que eu estou sentindo isso ainda? O que tem em mim que está fazendo eu ter esse tipo de emoção? E aí essa imagem minha, ela, para mim, ela é a minha centelha e ela vem e ela me mostra, olha, porque ainda você carrega esse tipo de reação emocional, tal. Vamos dar uma ressignificada nessa energia? E aí eu faço o trabalho de conversar com essa energia, de falar para ela que ela não precisa mais sentir esse tipo de desânimo, porque hoje eu sei quem nós somos. E aí a gente pode unificar. Enfim, eu vou detalhar mais esse tipo de processo nesses vídeos que a gente vai falar sobre exercícios para o reconhecimento e a ressignificação das crenças. E aí vem a lição de casa de todo dia, algo que tem que ser um hábito em nós, amplificar as nossas emoções positivas, concentrarmos em sentimentos de gratidão, alegria e entusiasmo, pessoal. Visualizar os nossos desejos sendo realizados e experimentando as emoções que a realização desses desejos vai nos trazer. Nos enchermos de gratidão só por já termos chego até aqui e já termos absorvido esse conhecimento. Olha as ferramentas maravilhosas que nós temos na mão. A falta de amor próprio é falta de gratidão, é falta de reconhecimento da vida, é falta de entendimento do que é a vida. Quando a gente tem a compreensão do que é tudo isso daqui, não tem como a gente ser grato. Sabe por quê? Porque a gente tem a certeza de que somos nós os criadores. Nós temos as responsabilidades nas nossas mãos e as ferramentas são nossas. O poder de escolha é sempre nosso. Não tem como não ser grato. E da gratidão vem o quê? Vem a alegria. A alegria nos faz vibrar, nos faz imaginar tudo aquilo que a gente quer viver, nos faz acreditar em novas potencialidades e possibilidades para a nossa vida. E através da alegria a gente nasce um entusiasmo para a nossa existência. Um entusiasmo para acordar todo dia de manhã, se olhar no espelho e falar, putz, Fernanda, você é sensacional, vamos embora, vamos criar coisa nova, vamos fazer a diferença. Então cada um vai encontrar o amor por si mesmo expressando gratidão em relação à vida. Isso vai jogar o nosso campo emocional lá para cima, vai fazer a gente vibrar maravilhosamente, bem e alto. Né? No livro eles mandaram para nós, né, as principais emoções, as que nos derrubam e as que nos fortalecem, e gratidão e alegria é uma delas. Então é maravilhoso como eles abordam no livro, como eles passaram para mim essa questão da alegria, da gratidão, é lindo demais. Utilize a imaginação, já falei sobre isso aqui plagiando o 7, um exercício que ele nos ensina. Ao imaginar cenários desejados, se envolver emocionalmente com eles, nós estamos fortalecendo a nossa capacidade de manifestar essas experiências. Puxa, isso é tão simples de fazer, antes de dormir, antes de pegar no sono, imagina alguma coisa que você quer viver. Imagina o dia que você vai querer ter e vibra, conta a historinha, faz todo o cenário na tua cabeça, vibrando aquela emoção, sentindo que aquela história já é real na sua vida. E daqui a um tempo você vai ver que ela vai se tornar, você vai estar dentro dessa experiência. E para finalizar, vamos falar aqui mais uma vez do impacto tão importante que é nós termos o domínio emocional. As emoções, quando compreendidas e direcionadas conscientemente, são ferramentas para criar uma vida alinhada com os nossos desejos. Dominar as nossas emoções permite que a gente transforme os desafios em oportunidades. Então, vou perceber que vou ter uma emoção negativa? Não. Eu vou olhar para aquela situação e eu vou reagir de uma forma diferente. Eu vou fazer dela uma oportunidade de crescimento.
e aí eu vou passar a alinhar as minhas emoções a um estado emocional de alguém que eu quero ser a partir de agora. Então eu preciso passar a sentir de acordo com aquele eu que eu quero ser aqui no agora. Então, através desse reconhecimento consciente das nossas emoções, a gente consegue fortalecer o nosso campo mediante aquilo que a gente realmente quer manifestar. Então, o eu que você quer ser é uma escolha sua e você precisa fazer esse trabalho de reconhecimento para você passar a ser esse eu aqui e agora. E aí é uma questão de tempo. Quando você piscar, você vai estar vivendo as experiências que esse eu novo vai trazer para você. Mas para isso, todas as crenças erradas precisam ser ressignificadas, porque para um eu novo se manifestar, as ideias antigas precisam ser reformuladas. E é isso que nós vamos fazer diariamente aqui no canal, juntos, e fortalecer cada vez mais esse conhecimento. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.